Boa noite a todos, que bom estar com vocês novamente. Boa noite, Gerson, mais uma vez presente para comentar os assuntos da semana, e nós hoje vamos falar especialmente sobre uma medida provisória aprovada lá em Brasília e que teve a inclusão de um artigo que prejudica os usuários dos planos de saúde. Também falaremos sobre o escândalo que envolve a Petrobras e agora a instalação de uma CPI mista. O que estão querendo, minha gente, mesmo, é confundir a opinião pública. E a seguir falaremos sobre as questões que envolvem o processo de paz entre israelenses e palestinos no Oriente Médio. Bom, Gerson, mas ao iniciarmos o programa de hoje, em nome do programa Eu e Você, nós desejamos à comunidade judaica um feliz Pêssar, uma feliz Páscoa, que significa passagem da escravidão para a liberdade e é realmente uma data tão significativa para o povo judeu, talvez a data mais significativa. Mas vamos aos assuntos de hoje e já vamos começar falando de mais um escândalo, não é, Gerson? A Câmara Federal aprovou a medida provisória 627, que muda a forma de tributar os lucros obtidos por multinacionais no exterior. Até aí, tudo bem, não fossem os inúmeros penduricalhos agregados à medida. Imaginem, foram 523 adendos, entre eles o contrabando proposto pelo deputado Eduardo Cunha, em forma de artigo que nada tem a ver com a proposição da medida provisória 627, mas sim voltado para beneficiar os planos de saúde, garantindo-lhes anistia fiscal. Logo, os planos de saúde, Gerson, que descumprem contratos, recebendo sérias críticas de insatisfação do consumidor. Veja, por exemplo, o que acontecerá se essa medida provisória for aprovada pelo Senado, por onde ainda deverá passar, e depois ser sancionada pela presidente Dilma. As empresas de seguro-saúde que forem autuadas entre 2 e 50 multas da mesma natureza deverão pagar apenas 2, de 50 a 100 mais 2, e acima de 1.000 apenas 20. Que absurdo! E exemplificando em números, hoje uma multa por procedimento negado custa 80 mil às empresas de seguro. Quem delinquir 100 vezes paga 8 milhões. No entanto, com a mudança proposta pelo deputado Eduardo Cunha, esse valor será reduzido de 8 milhões para 320 mil. O deputado esqueceu-se do consumidor, que continuará pagando o que deve aos planos de saúde com a ameaça de ter seu contrato suspenso após 60 dias de inadimplência. Gerson, como você vê essa verdadeira obra de arte do deputado Eduardo Cunha a favor das empresas do plano de saúde e contra o consumidor? Embora agora ele já diga que é a favor que a presidente Dilma vete o seu artigo. Inclusive, ele diz que o próprio governo o estimulou a apresentar esse artigo, que sabia, que foi conversado com a Casa Civil, enfim, é tudo um faz de conta, mas quem sai prejudicado é o cidadão brasileiro, você não acha? Tereza, imagine perdoar 2 bilhões de reais das operadoras do plano de saúde que tanto maltratam o consumidor. Vamos ver como será a votação no Senado, por onde a MP 627 terá que passar, e se os senhores senadores quiserem, o contrabando empurrado pelo deputado Eduardo Cunha poderá ser suprimido. Pelo andar da carruagem, e parece que o Senado manterá essa vergonha, e deverá ir à sanção da presidente Dilma, que poderá vetar o malfadado artigo. O curioso é que agora o governo se diz contrário à inclusão do artigo do deputado Cunha, mas não mobilizou
a sua base aliada e o próprio PT para impedir a sua aprovação na Câmara. Parlamentares da oposição parece que vão pedir no Senado a rejeição do dispositivo de Cunha. Lamentável sua atuação parlamentar em defesa dos interesses de empresas que operam os planos de saúde, ao invés de defender o consumidor. Não obstante o enxame de reclamações contra as arbitrariedades cometidas por essas empresas, que ficarão cada vez mais distantes de serem solucionadas. E elas ainda ficarão muito mais ricas e poderosas que antes. A bandalha é tamanha que o Ministério Público Federal já avalia a possibilidade de abrir inquérito sobre o contrabando de Eduardo Cunha na medida provisória 627, livrando os planos de saúde de pagar multas por descumprimento de contrato. Um primor de bandalha nacional. Bom, Gerson, mas agora nós vamos falar da nossa Petrobras. Pesquisa realizada pelo jornal Folha de São Paulo mostra que 78% dos entrevistados acreditam que existe corrupção na Petrobras. Talvez seja por esta razão que o governo petista e seus aliados querem impedir a todo custo a instalação da CPI da Petrobras, envolvendo a compra da refinaria de Pasadena, no Texas. Bem, Gerson, a oposição, liderada por Aécio Neves, já foi ao STF para que esta CPI se limite a investigar apenas a Petrobras e não ser incluída em mais duas, que será uma CPI mista e que, na minha opinião, funcionará como retaliação à oposição, pois envolve o governo tucano de São Paulo e o de Pernambuco de Eduardo Campos. Uma vergonha. Mais uma vez, o que nós vemos é que o Supremo tem que se manifestar por causa de jogo de interesses do Congresso, que o torna a cada dia uma caixinha mágica. Além de serem maus políticos, neste caso, esses congressistas que não querem ir a fundo na investigação da Petrobras também são maus brasileiros, pois demonstram um total descaso pelos fatos e pelo patrimônio público que é a Petrobras. Desde que o escândalo veio à tona, assiste-se ao embate em que tudo é dissecado, menos o que realmente interessa. Tentam de todas as formas confundir a opinião pública, que atenta. Deve-se mobilizar sim, ir para as ruas e exigir a instalação da CPI e a punição dos culpados. Se querem fazer outras CPIs, que façam, tudo bem, mas a CPI da Petrobras, ela tem que acontecer e nós, como cidadãos, temos o dever de cobrar isto. Afinal, eu pergunto, qual é a parcela de culpa da presidente Dilma? Quando presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, Gerson, em 2006, a estatal comprou uma refinaria que no ano anterior havia sido adquirida por 40 milhões de dólares por desconhecidos belgas, donos de uma empresa chamada Astra Oil, para os quais foi transferida a dinheirama de 360 milhões, pertencentes à população brasileira. Isto nós não temos dúvidas. O que podemos de concreto afirmar é que a presidente Dilma Rousseff cometeu um desatino que ficará registrado na história nacional da incompetência. Somente quando o escândalo estourou, após 8 anos de silêncio mortal, ela veio a público e afirmou que não recebeu, na ocasião da compra, dados certos e completos da direção da estatal. Com estas declarações, a presidente confessou que não sabia o que estava fazendo. É possível a população brasileira aceitar estas afirmações da presidente Dilma e não ir a fundo numa investigação séria, Gerson? Não, Tereza. Não é possível.
O problema é que o governo não quer esta investigação, porque trará à tona quem sempre soube de tudo, ou seja, a direção executiva da Petrobras, toda ela ligada ao PT e à base aliada do então presidente Lula, que também está mudo e não fala sobre os prejuízos e o tráfico de influência em alguns dos seus maiores negócios realizados pela Petrobras durante o seu governo. Não podemos esquecer que são da era Lula e do ex-presidente da estatal Sérgio Gabrielli a compra e reforma da bilionária refinaria de Pasadena, no Texas, e também a construção da refinaria de Pernambuco, a custo 10 vezes maior que o orçamento inicial. Em sua era de Lula, que ocorreu a desafortunada reunião de Dilma com os conselheiros da empresa, que receberam um cadáver, mas não o mandaram para o necrotério e nem chamaram a polícia. Como você disse, Tereza, quem sempre soube de tudo e escondeu, e eu pergunto por quê, foi a direção executiva da Petrobras, toda ela ligada ao PT e aos aliados de Lula. A toda essa desgraça surgiu-se um verdadeiro filme de terror, quando se descobriu que a Petrobras ainda tinha que pagar pelo contrato mais de 800 milhões de dólares aos competentes e admiráveis homens de negócio da Bélgica. Ao saber do desastre, Dilma não quis pagar, mas suas ordens não valiam e nem valem nos Estados Unidos. O caso foi parar na justiça americana, que deu razão à Ostra Oil. Providências? Zero. Apenas o silêncio quando se descobriu as cláusulas lesivas à empresa em 2008. Dilma, naquele momento, fez alguma coisa contra os responsáveis? Nada. Apenas o silêncio. E o presidente Lula tomou satisfações com a companheira Dilma, à época ministra da Casa Civil? Nada. Apenas o silêncio. Também Dilma, após assumir a presidência da República em 2010, tomou alguma atitude em relação aos responsáveis? Nada. Todos permaneceram em suas posições imexíveis. Ficou apenas o silêncio. O que assistimos agora é mais uma palhaçada do governo, que é tentar impedir a investigação da história pelo Congresso. Entretanto, na caixinha mágica de Brasília fica a seguinte lição: o grande negócio da refinação não é refinar o petróleo, mas sim vender refinarias para a Petrobras. A propósito, vou contar uma historinha. A dona Mentira vinha andando na cidade toda linda, de vestido comprido, bonita, pintada, e exclamando: todos me querem, todos gostam da mentira. De repente, ela viu saindo de uma casa a Dona Verdade, rota, esfarrapada, triste. A Mentira correu para a Dona Verdade e perguntou: por que você está assim, rota, esfarrapada, abatida? Diz a Verdade: é porque ninguém me quer. Ninguém quer a verdade em casa. Todos expulsam a verdade para fora. Então, vamos esquecer isso. Venha comigo, vou te levar a um restaurante para você comer. Você tem que se alimentar. Venha comigo, eu pago tudo.
e foram para o restaurante. Lá chegando, a dona Mentira se diz ao garçom: dê à dona Verdade para comer o que ela quiser. Ela pode comer o que quiser. Vai pedindo. E a dona Verdade ficou comendo. E a dona Mentira olhando para ela e mastigando sozinha a boca. E rindo, sorrindo, enquanto a dona Verdade se alimentava. Depois de um certo tempo, a dona Mentira pergunta à dona Verdade: como é? Já comeu tudo? Está satisfeita? Não quer mais nada? Não quero mais nada, estou satisfeita. Garçom! Chama a dona Mentira o garçom. Por favor, me traga o meu troco. E o garçom pergunta: que troco? A senhora ainda nem pediu a conta? Nem pagou nada? Está me pedindo o troco? Isso não é possível. A senhora primeiro tem que pagar. Eu já paguei, senhora. E aí começa uma discussão entre o garçom e a dona Mentira. Cada um procurando defender a sua verdade. O mestre, vendo essa briga, chama o garçom: vem cá, o que é? E aí o garçom conta: ela não pagou, está pedindo o troco, não é possível. Esquece, vocês estão brigando muito, leva o troco que ela está pedindo, porque senão vamos perder a freguesia. Vai lá, entrega logo o troco e acaba com isso. E o garçom vem em direção à dona Mentira, põe a mão na cabeça, com o dinheiro na mão. Meu Deus, onde está a verdade? E a dona Mentira responde ao garçom: a verdade está aqui ao meu lado. Está calada porque também comeu. Qual a moral? A moral fica por conta de cada um que entendeu a história. Gerson, sensacional essa sua historinha. E é isso, você deixou por conta do telespectador a moral. Mas não tenha dúvida que, infelizmente, nós estamos cheios de situações em que o silêncio vem sempre em função do comprometimento. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto. E aqui no programa, frequentemente, falamos sobre a importância da paz entre povos, entre nações. Por várias vezes abordamos questões ligadas ao Oriente Médio, uma das regiões mais conturbadas do planeta e afundado em crises. É só voltar nosso olhar para a Síria, em guerra civil, há aproximadamente 3 anos, que tem como resultado mais dramático a morte de 150 mil pessoas. Mais uma vez, o possível acordo entre israelenses e palestinos parece que entrou em crise. E após os palestinos solicitarem o reconhecimento unilateral do Estado palestino a 15 entidades internacionais, entre elas o Tribunal Penal Internacional. Claro que Israel não gostou e atrasou a liberação de 26 prisioneiros palestinos que faziam parte das negociações e do acordo de paz. O problema é que esta decisão levou a uma tomada de posição exagerada dos palestinos, que agora apresentam uma lista de 8 exigências que podemos prever impossíveis de ser aceitas por Israel. A começar pelo reconhecimento de Jerusalém como capital de um futuro Estado palestino e também a liberação de Marwan Barghouti, líder terrorista do Fatah, que cumpre 5 penas por prisão perpétua. Vocês já imaginaram? 5 vezes o sujeito é condenado à prisão perpétua? Gerson, como vê estas exigências dos palestinos, a começar por Jerusalém, biblicamente eterna capital do povo judeu, desde o rei Davi, que foi o seu fundador? Ainda podemos acreditar num futuro próximo de paz para os 2 povos? Tereza, minha gente, temos que ter sempre esperança e sempre acreditar na paz. Claro que essas exigências dos palestinos dificultam as negociações que vinham sendo encaminhadas pelo secretário do Estado americano, John Kerry. Agora, não podemos esquecer
Em outras oportunidades, a paz para os dois povos esteve muito próxima. Lembrando, por exemplo, o Acordo de Oslo, em 1993, entre os dois fortes líderes da época, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, que tinham poder político para fazer concessões. Mas à última hora, Arafat voltou atrás. Em 2008, as negociações entre Abbas e o primeiro-ministro Ehud Olmert também caminhavam bem. Porém, Olmert foi obrigado a renunciar sob acusações de corrupção. Há aqueles que dizem que essas denúncias foram obras de conspiração contra a paz. Boatos. Abro um parênteses para dizer que em Israel os políticos são punidos como qualquer cidadão comum. O próprio Olmert acaba de ser condenado pela justiça israelense por ter recebido propina equivalente a $160 mil para liberar a construção de um conjunto residencial em Jerusalém e deverá ir para a cadeia. Também o ex-presidente israelense Moshe Katsav foi condenado e preso por estupro, igualzinho no Brasil, onde a corrupção impera e nada acontece, e onde as CPIs sempre acabam em pizza. Voltando à questão Israel e Palestina, lamentavelmente, as negociações estão paradas, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusando o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, pela paralisação, e Abbas culpando Israel, e dizendo que irá se aproximar de Hamas, grupo terrorista, que controla a faixa de Gaza. Enquanto isso, Netanyahu promete sanções econômicas contra o governo da autoridade palestina. Uma pena que, mais uma vez, a falta de diálogo e da concessão tenha adiado a paz tão importante para a região. Bom, Gerson, com este assunto que é tão importante, que se refere à paz, e a paz é fundamental a todo ser humano, a toda a humanidade, a todos os povos, a todas as nações. O nosso tempo acabou, chegamos ao final do programa. Mais uma vez, o nosso agradecimento pela sua participação. A você, amigo telespectador, mais uma vez, um agradecimento especialíssimo por nos assistir. Contamos com a sua audiência no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!